Você sabe quais as diferenças entre o formato de moeda e o de contábil? Se não, vamos conferir agora. A primeira diferença que nós temos entre eles é o posicionamento do R-cifrão. Então vamos lá. Aqui a gente tem a coluna de moeda, que eu vou selecionar e vou aplicar o formato moeda. Vou clicar aqui em cima e vou colocar moeda. E a outra eu vou colocar como contábil, que eu posso clicar aqui em cima, escolher contábil, ou eu posso clicar aqui nesse botãozinho, que também representa o contábil. Então, clicando, prontinho. Dê uma olhada que o R-cifrão no formato contábil, ele sempre fica alinhado para a esquerda e o número para a direita. Já no formato de moeda, isso não acontece. No formato de moeda, ele fica junto com o número. Então, observem que não fica alinhadinho. Se eu colocar um número muito grande com um número muito pequeno, ele vai ficar ali todo zigue-zagueando, tá ok? Essa é a primeira diferença. Agora, a segunda diferença é o número zero. Se eu vier aqui e colocar o número zero no moeda e colocar zero no contábil, dê uma olhadinha que no contábil não é mostrado 0,00, e sim um hífen no lugar da numeração. Já no formato de moeda, não. O número zero é mostrado como 0,00. Quando a gente está montando relatório, é mais interessante a gente utilizar o formato contábil, justamente por essa questão de não sobrecarregar muito o relatório. Primeiro, se a gente olhar, a gente consegue ver um visual mais limpo, mais organizado no formato contábil do que no formato de moeda, tá? Então, sugestão aí para vocês, sempre utilizem formato de contábil. Mas e a terceira diferença? Qual é? A terceira diferença, ela não fica muito à amostra, não. A gente vai precisar fazer algumas configurações. E ela é em cima de número negativo. Como assim? Vamos pensar que esse 421 aqui, na verdade, fosse menos 421. E aqui no contábil a mesma coisa, menos 421. Observem que o sinalzinho de menos ali ficou antes do R-cifrão, aparentemente nada diferente. Mas aí é que vem a questão. Se eu selecionar aqui, eu tenho a possibilidade, através do formato de moeda, de colocar o número negativo na cor vermelha automaticamente. Como assim? Eu vou clicar nessa setinha aqui do bloco de número. Olhando essa janelinha aqui agora, nós temos a parte dos números negativos, como que eles são exibidos. E aí eu tenho aqui a opção de mostrar o número negativo com o sinal, porém na cor preta, ou no caso aí a cor padrão. E eu tenho também a forma de exibir o número negativo na cor vermelha, só que de dois formatos. Um na cor vermelha mesmo, sem o número negativo, e o outro com o número negativo antes do R-cifrão. Conselho para vocês, sempre utilizem essa opção, porque vocês podem imprimir esse relatório numa impressora preta e branca, e aí pode acontecer de confundir um pouquinho. Apesar de ter uma diferença de cor, ficar um pouquinho mais clara, pode acabar passando desapercebida. Então, não aconselho a fazer o uso do formato daqui de cima. Sempre utilizem de baixo, porque o sinalzinho de menos vai aparecer. Se acontece ainda de pegar uma impressora que é preta e branca e ainda está falhando, pronto, aí que piorou a situação. Então, sempre usem essa opção de baixo. Vou clicar em OK e aí já formatou para mim. Se eu pegar aqui o 894 e colocar como negativo e der Enter, já virou. Então, eu configurei aquela formatação e ele vai fazer essa formatação automaticamente. Se eu tirar o número negativo, pronto, voltou para a minha cor padrão da planilha. Agora, vamos para o contábil. Vou selecionar aqui, vou clicar na setinha e observem que não tem nada aqui relacionado ao número negativo. Então, não tem como trabalhar com essa parte de cor no número negativo no contábil. Vou clicar em OK. Como que eu faria essa parte aqui então? Com formatação condicional. Eu vou clicar em formatação condicional, regras de realce das células e eu vou escolher a opção é menor do que. Vou estabelecer aqui como 0 e aqui eu vou colocar o preenchimento que eu quero, né? A formatação que eu quero. Vou clicar na setinha, formato personalizado. Aqui na cor eu vou colocar como vermelha, quero esse vermelho aqui mais chamativo. Vamos dar um confere no preenchimento aqui, tá sem cores, OK. Vou clicar em OK, já mostrou para mim igualzinho do outro. Tô OK, pronto. Aí agora, se eu colocar o número negativo, menos, aplicou. Mas ele está fazendo isso pela formatação condicional, não porque o número em si já apresenta uma formatação nele embutida, tá? Vou clicar aqui e vou tirar o número negativo. Então,
Então, são essas as 3 diferenças que nós temos com relação a moeda e contábil. Primeiro, o posicionamento do R-cifrão. Segundo, a exibição do número 0. E terceiro, a questão da formatação automática para números negativos, ok? Lembrando que, para a construção de relatórios, o ideal é que vocês usem formato contábil. É isso, minha gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!